E se Deus te pedisse algo que mexesse com a sua dignidade, com a sua reputação ou com o seu coração, você obedeceria, mesmo sem entender? Isso foi o que aconteceu com Oséias e isso nos gera um ensinamento, uma lição muito prática até os dias de hoje. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. E hoje nós estamos começando uma série nova, uma série chamada As Portas da Obediência, onde Deus me trouxe algumas coisas no coração para a gente falar sobre o impacto que a nossa obediência com Deus gera na nossa vida. A gente abre portas quando a gente obedece, mas em compensação a gente também fecha portas quando a gente desobedece. É assim quando nós somos crianças, quando agimos com nossos pais, e é assim até hoje quando nós agimos com Deus, quando nós temos intimidade ou não com Deus, nós abrimos ou fechamos portas a partir da nossa obediência. Para a gente refletir sobre esse contexto, vamos começar na história de Oséias. Não sei se você já ouviu falar nesse livro ou se você conhece a história de Oséias. Não é um livro muito pregado, muito conhecido por muitas pessoas, mas Deus colocou muito forte no meu coração essa história que é muito impactante. Por quê? Porque Oséias, ele viveu uma história que, primeiro, vamos ler na palavra para você entender. Vamos lá, Oséias capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Versículo 2, desculpa, ó. Não, versículo 1, ó. A palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. E o Senhor disse a Oséias: vai, toma para ti uma mulher de prostituições e filho de prostituições, porque a terra cometeu grande prostituição, afastando-se do Senhor. Então ele foi e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Até aqui tá bom. Ela depois concebe mais 2 filhos, então eles têm 3 filhos no total. Mas o ponto mais importante é que a primeira direção profética que Deus libera sobre Oséias, que era um profeta da sua nação, era para que ele tomasse uma mulher que era prostituta como esposa. E essa é uma direção que muitas vezes nós não conseguimos entender, até hoje. Pô, imagina, Deus chega para você, se você for homem e fala, ó, toma uma mulher prostituta como esposa, ou se você for mulher, Deus chega para você e dá uma direção, ó, toma aquele homem ali como esposo, só que você sabe das ações dele, que são também de prostituição. Então, quando Deus nos dá uma direção que muitas vezes é ilógica ao nosso raciocínio, ao nosso entendimento, muitas vezes nós não conseguimos entender. E quando a gente não entende racionalmente falando, é aí que Deus nos testa. É aí que Deus realmente prova o nosso coração. Porque as direções de Deus muitas vezes não são compreensíveis, não são racionais, não são simples de se entender, mas existe um propósito. E no caso aqui da história de Oséias e Gomer, sua esposa, qual era o propósito de Deus? Deus queria usar o casamento, a vida conjugal do profeta Oséias, como um exemplo para a nação de Israel. Porque Israel era uma nação que naquele momento era infiel, ela estava meio que prostituída no sentido de adorar outros deuses. Então era uma nação que ela não tinha apenas Deus como o único Deus. Eles se prostituíam com outros deuses num linguajar meio que espiritual e profético. Então Deus queria que Oséias mostrasse para o povo que ele poderia ainda tomar o povo como um casal. Como hoje, por exemplo, a gente vê a promessa de Jesus de voltar e de recuperar a sua igreja como uma noiva. Mesmo a noiva às vezes tendo errado, tendo adulterado, tendo de repente feito coisas erradas, mas mesmo assim existe uma promessa bíblica restaurada sobre a mim e sobre a tua vida, que Jesus vai voltar e vai nos resgatar como igreja. Então nós precisamos crer e viver essa realidade. Mas aqui, nesse contexto, ainda não existia essa promessa bíblica dos dias de hoje de Jesus, até porque isso foi no Antigo Testamento, e Deus queria mostrar, através da vida de Oséias e de Gomer, sua esposa, que existia restauração, que mesmo ela vivendo uma vida de promiscuidade, de prostituição, mesmo ela vivendo uma vida muito errada aos olhares de Deus e da palavra de Deus, existia restauração. Mesmo assim, Deus estava com um olhar atento para restaurar aquele povo, aquela nação. Então ele vai e ordena que o profeta tome aquela mulher como esposa. E o profeta responde obedecendo. Ou seja, Oséias obedece esse chamado. E aí eu faço uma pausa para, primeiro, eu refletir e segundo, eu te gerar essa reflexão. Será que eu e você
também teria nos obedecido? Será que se Deus te pedisse algo dessa ordem de grandeza, você obedeceria? Será que de fato o meu e o teu coração está preparado para obedecer as direções de Deus, independente do que Ele peça? Mesmo que isso afete o que nós entendemos como a nossa reputação, como a nossa dignidade, mesmo que isso afete o nosso coração, será que nós estamos prontos para obedecer à vontade de Deus, crendo que o plano dele é realmente maior do que o nosso, como Isaías nos promete, como a palavra nos garante? Será? E quando nós refletimos sobre isso, nós, além de entendermos a grandiosidade desse princípio da obediência, nós precisamos refletir que a obediência ela ainda vai além. Porque o profeta Oséias, ele obedece uma vez. Mas além dele obedecer uma vez, a Bíblia nos conta, no capítulo 2, que ela volta a se prostituir. Então ela casa, dá 3 filhos para ele, mas depois ela volta a ser adúltera, ela volta a fazer coisas erradas, a pecar. E olha o que Deus fala para Oséias no capítulo 3. Logo depois que ela meio que abandona Oséias para voltar para a prostituição. Capítulo 3, versículo 1. Então o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, portanto uma adúltera, de acordo com o amor do Senhor pelos filhos de Israel, que olham para outros deuses e amam os bolos de uva. Então a comprei para mim por 15 peças de prata, e por 1 homer e meio homer de cevada, e disse a ela, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, e nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Olha isso. Deus não só manda aquele homem tomar aquela mulher como esposa, mas depois que ela volta à vida antiga, ela volta a pecar, ela volta a adulterar, Deus manda ele ir lá e recuperar ela, restaurar ela, recomprar ela. E ele volta e recompra ela. Toda a Bíblia, ela faz menção a Cristo. Tudo que é falado na palavra de Deus é para o nosso entendimento e é para nosso deleite, é para a gente entender o que Deus quer falar conosco. E isso para mim é uma menção muito clara do que Deus já estava prestes a fazer quando Ele pagasse o preço por nós. Isso é uma mensagem muito clara de que por mais que aquela nação de Israel estivesse adorando outros deuses, estivesse prostituindo, Deus queria pagar o preço e Ele pagou. E mesmo assim a nação se corrompeu novamente, espiritualmente, fisicamente, em todos os sentidos, mas mesmo assim ele voltou e tinha um plano de redenção perfeito, que ele pagou o maior preço que poderia ser pago, quando ele entregou o seu Filho unigênito, para que ele morresse por mim e por você, e 3 dias depois ressuscitasse, e a partir de sua ressurreição, os nossos pecados pudessem ser transgredidos, ou seja, o preço foi pago por mim e por você. Esse é o preço que Deus está disposto a pagar pela tua vida. Por mais que você olhe talvez para a tua vida e enxergue um monte de defeitos, um monte de sujeira, um monte de pecados, um monte de coisas, Deus não está olhando para o que você faz hoje. Deus está olhando para o preço que Ele já pagou e ainda está disposto a pagar por você e por mim. Esse é o preço que Deus pagou por nós. E esse é o preço que a obediência gera na nossa vida. Porque quando nós somos obedientes, como Oséias foi aqui, nós estamos dando um recado para os céus e para o mundo, para o diabo e para todo mundo ouvir. Eu estou disposto a obedecer como Jesus obedeceu, como Oséias obedeceu. Eu estou disposto a obedecer mesmo sem entender. Porque mesmo sem entender, eu creio que existe um plano perfeito para a minha vida, mas não apenas para mim, mas um plano perfeito que vai abranger a minha família, a minha casa, vai abranger a minha esposa, os meus filhos, vai abranger a minha parentela, vai abranger a minha igreja, meu bairro, minha cidade, o meu país, e pessoas serão impactadas se eu obedecer e cumprir a vontade de Deus na minha vida. Porque no final, qual que foi o desfecho da história de Oséias? Depois disso, no livro de Oséias, se você for ler, você vai ver que Deus muda um pouco, ele para de falar da vida conjugal e ele passa a profetizar juízo, profetizar o que o povo precisava ouvir. Mas no final, olha como é que acaba o livro de Oséias, em Oséias capítulo 14, versículo 1. Ó Israel, converte-te ao Senhor teu Deus, porque caíste pela tua iniquidade. E tomai convosco palavras e converte-te ao Senhor. Diz a Ele, tira toda a iniquidade e nos receba
graciosamente e ofereceremos os novilhos dos nossos lábios. Versículo 9 agora. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Ou seja, Deus deixa claro que mesmo que exista juízo, mesmo que o povo erre, mesmo que se prostitua, mesmo que volte a pecar, mesmo que exista transgressão, existem portas de arrependimento. E a primeira porta que eu quero falar nessa série é a porta do arrependimento. Quando nós obedecemos, a primeira porta que a gente abre é uma porta para que o nosso coração se arrependa. Porque por mais que a gente erre, por mais que a gente peque, a palavra nos garante que o preço já foi pago por nós. Mas quando nós estamos sendo obedientes, mesmo que errando uma vez ou outra, mesmo que muitas vezes não entendendo a direção de Deus, mas a gente volta para Deus, busca Deus, a gente se entrega para Deus, Deus nos garante uma porta que se chama arrependimento. Porque o maior, assim, a pior coisa que pode acontecer na minha e na tua vida é a gente chegar num estágio que a gente já errou tanto, a gente já pecou tanto, que aquilo ali se transformou numa vida pecaminosa a ponto da gente olhar para trás e nem enxergar que aquilo é um pecado mais, nem enxergar que aquilo é um erro, nem enxergar arrependimento nisso, nem conseguir se arrepender diante de Deus. Qual é a diferença de, por exemplo, Saul e Davi? Os dois erraram, mas Davi até hoje é reconhecido como um dos principais reis de Israel e até hoje é considerado como um dos maiores homens usados por Deus em toda a história. E por que Saul logo depois foi esquecido em sua casa? Nenhuma descendência sobreviveu, porque Saul errou e não se arrependeu. Ele errou e simplesmente tentou manter o erro, ele tentou encobertar o erro para a nação e para as pessoas da sua época. Davi errou, mas no dia seguinte, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, ele se ajoelhou, jejuou diante de Deus e entregou o coração dele. E mesmo tendo perdido o filho como consequência desse pecado, ele mesmo assim entendeu que o propósito de Deus era muito maior do que o dele. Ou seja, ele errou, mas ele se arrependeu. Então a porta do arrependimento, ela é uma das portas abertas pela obediência, que quando você obedece, Deus te dá um coração arrependido, um coração, como a Bíblia nos garante, um coração de carne e não de pedra, um coração capaz de se arrepender, movido pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser usados e saber olhar para o nosso dia a dia, para as nossas decisões e enxergar aonde erramos e aonde Deus espera uma melhoria de nós. Não tem a ver com ser perfeito, tem a ver com ter um coração pronto, aberto, disponível e arrependido para mudar e ser uma pessoa diferente. Amém? Espero que Deus tenha falado contigo através dessa palavra, como falou comigo. Feche os olhos se puder para a gente fechar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz e que nos ensina tanto, Pai. Obrigado pela história de Oséias. Nos ensina, Pai, a sermos obedientes como Oséias. Nos ensina, Pai, a obedecer, Pai, em todos os níveis, independente de entender ou não a tua direção. Nos ensina, Pai, a ouvir o teu chamado, a ouvir, Pai, com discernimento o que o Senhor quer falar conosco para te obedecer, Pai. Em nome de Jesus eu creio, Pai, que os teus planos são muito maiores do que os nossos. Pai, nos realinha de volta, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Bem, amados, até semana que vem.